Olá, sou Roberta Joaquim e vim falar um pouquinho para vocês sobre registro de pensamentos, ou RPD. Creio que em alguma forma, em algum momento, você usou o RPD na sua prática. Então, a gente quer deixar um pouquinho para vocês algumas dicas sobre o registro de pensamento. Primeiro, qual é o objetivo do RPD? O RPD ele tem o objetivo de compreender de forma colaborativa as dificuldades dos pacientes, fazer a relação entre situação, pensamento, emoção, comportamento e reação fisiológica. Inclusive, identificar o padrão de funcionamento do paciente. E muitas das pesquisas demonstram hoje que pacientes que aprendem a usar o RPD têm menos recaída, e você consegue prevenir essas recaídas na maior parte do tempo, durante e depois do processo. O registro de pensamentos, ele pode ser usado para uma gama de transtornos emocionais ou dificuldades. E ele sempre é muito convidativo para utilizar nas sessões e entre as sessões. Mas aqui vai a primeira dica. Talvez você tenha que usar o registro de pensamento com o seu paciente por um tempo em que ele possa aprender e começar a utilizar de forma autônoma. Então, a Padeschi, no seu livro A Mente Vencendo o Humor, que é esse aqui, ela sugere que, no mínimo, a gente utilize o registro de pensamento por 4 semanas seguidas. Mas isso vai depender do nível de aprendizagem sociocultural e de linguagem que o seu paciente tem. Então, reserve esse tempo no seu plano de tratamento para dedicar a ensinar o seu paciente a utilizar o registro de pensamento e tirar tudo que esse registro pode dar para ele, inclusive a avaliação dos pensamentos. Nesse mesmo livro, existe um modelo de 7 partes, onde, inclusive, ela coloca o exame de evidências, né, e pensamentos alternativos. Mas talvez você possa começar a ensinar os seus pacientes a identificar situação, pensamento, emoção, comportamento e reação fisiológica. E depois você pode inserir o RPD como um todo. Instrua o seu paciente a utilizar situações específicas e identificar os pensamentos quentes ou os mais importantes, que são aqueles relacionados às emoções mais intensas, ou as imagens, né? E aí você pode perguntar para ele o que passou pela sua cabeça, que você se lembrou, refaça, né, o episódio, aquela situação com o seu paciente, para que aquela emoção seja ativada novamente e juntos vocês consigam compreender qual é o conjunto de pensamentos, o pensamento mais quente, qual a distorção cognitiva ali contida. Eu vou mostrar para vocês 2 inventários que eu gosto muito de usar com os meus pacientes. Eu vou compartilhar a tela aqui. O primeiro é o próprio da Padeschi, que é do livro A Mente Vencendo o Humor. Gosto muito de usar esse inventário, tanto com pacientes quanto alunos de supervisão. Aqui é o inventário, o qual ela chama inventário de 5 partes. Mas nós podemos iniciar pela situação, e aqui, inclusive, tem algumas perguntinhas que ajudam o paciente a poder identificar essa situação. Com quem você estava, o que você estava fazendo, quando aconteceu, onde você estava, qual era o seu estado de humor. Por que a Padeschi coloca o estado de humor anterior, né, ao pensamento? Porque geralmente os pacientes identificam na maior parte do tempo o seu estado de humor. Os pensamentos é um pouco mais desafiador. Descreva em uma palavra o seu estado de humor, avalie a sua intensidade. Qual é o seu pensamento automático, né? É o que estava passando pela minha mente, quais foram as lembranças que eu tenho. Então, esse inventário, depois ela continua com o exame de evidências, os que apoiam o pensamento quente, os que não apoiam, pensamentos alternativos e reavaliação de humor. Em inventários anteriores, ela também coloca as reações fisiológicas. Vale muito lembrar que o treino com esses pacientes, com RPD, eu sempre uso uma metáfora, que é o seguinte: se a pessoa dirige, eu digo para ela, você já dirigiu o carro automático?
E carro que não é automático, você já dirigiu? Quanto tempo você levou para dirigir? Então, vamos supor que agora a gente está num carro automático. É dessa maneira que você pensa e que você sente. A gente vai tirar desse automático, passar para o manual, compreender esses pensamentos e a relação entre pensamentos, emoções, comportamentos e reações fisiológicas, para depois a gente voltar para um novo automático. É como se a gente estivesse reprogramando o seu cérebro, que ele encontre outros caminhos para avaliar situações, né? Metáforas sempre são muito bem-vindas. Eu também gosto muito do inventário do Dr. Irismar, que é o inventário da TCP. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu gosto muito de usar esse num primeiro momento, porque ele traz, né, qual é a situação, sempre partindo de uma situação específica, qual o pensamento automático, emoção, comportamentos e reações fisiológicas. E essas setas demonstram uma retroalimentação. E quando o paciente vai aprendendo e evoluindo no RPD, aí ele tem uma outra proposta, que é a proposta de você já incluir vantagens e desvantagens do comportamento, a identificação de distorções cognitivas, o exame de evidências e pensamentos alternativos. Então, são maneiras diferentes de inventário, mas que têm o mesmo objetivo. Gosto dos dois e utilizo bastante na minha prática. Esse é o livro do professor Irismar, do doutor Irismar, que é a terapia cognitiva processual. Vale muito a pena, inclusive, fazer o curso. E nós temos também, meu celular não está aqui, o aplicativo Tools for Life, que lá tem também um inventário que começa pela identificação de pensamentos e depois pela avaliação. E aí você vai ter que verificar qual é o melhor inventário para o seu paciente. Espero que as dicas tenham sido boas e que vocês possam utilizar na prática. Não esqueça de dar um like e acionar o sininho para você receber os nossos vídeos. Até o próximo.